Fala galera, uma boa noite, aqui é Elias, diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Como vocês estão, minha querida audiência, meus queridos inscritos? Espero que todos estejam bem. Galera, hoje é dia do Senta que aí vem história, que é um quadro que eu tenho no meu canal, onde eu venho desmistificar todos os falsos heróis da esquerda e também os atos heróicos que a esquerda toma para si, e aonde eu trago à luz a verdade sobre esses falsos heróis, quem eles realmente eram, o que eles fizeram e por que a esquerda acabou tomando conta e usando a narrativa heróica para esse tipo de personagem, tá? Já existem alguns vídeos, eu falo de Nelson Mandela, eu falo também sobre o falso heroísmo dos esquerdistas ao libertarem, né, a Polônia dos nazistas, sendo que os dois estavam juntos, tanto os comunistas de Stalin quanto os nazistas de Hitler, que eram na verdade aí nações irmãs, nações amigas, que foram traídas uma pela outra e acabaram entrando em guerra depois. Então isso tudo fica explicado lá. Eu falo sobre o Holodomor também, o matar de fome, né? Que também o Stalin promoveu contra a Ucrânia, e outros assuntos históricos, jogando à luz a verdade do modus operandi assassino da esquerda, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas hoje é realmente mais pessoal, porque eu vou falar sobre Zumbi dos Palmares, sim, o falso herói brasileiro Zumbi dos Palmares, o qual ganhou esse status após uma narrativa de historiadores marxistas, e logo eu vou começar a falar nisso. Porém, eu quero fazer um pedido para vocês, certo? E o pedido é o seguinte: eu comecei a postar com mais veemência agora na minha aba de comunidades, e lá na aba comunidades agora tem uma pesquisa sobre o assunto que vocês querem ouvir sobre na semana que vem. Se esse assunto, são 4 assuntos que eu escolhi, eu vou deixar aqui o print de tela para vocês verem. Vão lá na minha aba comunidade, escolham um assunto, vamos conversar sobre algum assunto que vocês escolherem aí. Estão lá as opções, porque foram as opções mais faladas, mais escolhidas durante a última live, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos partir para o vídeo sobre o Zumbi dos Palmares, tá? Era Zumbi mesmo, que era um cara horrível, realmente. Galera, vamos lá. Começando aqui sobre quem era esse Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares era um cara que veio de uma tribo lá africana, provavelmente ali da região da Angola, África Setentrional, que era de uma tribo guerreira, né? Ele era de uma tribo guerreira e se aproveitou de todo o expertise, de todo o aprendizado que ele teve dos ensinamentos de guerra dessa tribo, aonde eles subjugavam todas as pessoas ali, inclusive outros africanos mesmo, outros negros africanos, e esses africanos eles eram vendidos como escravo. E também aqueles que não eram vendidos como escravos, eles ficavam como escravos dessas tribos que venceram as guerras, né? As tribos mais guerreiras, as mais fortes, as com os negros maiores, mais fortes, mais altos, eles acabavam vencendo as guerras e também escravizando o próprio negro, um negro escravizando o outro. E tem passagens na história onde pessoas brancas que nunca tiveram nem contatos com escravos acabaram aí pegando também a pecha como escravocrata, como gente que tinha escravos, e nem todo europeu é descendente de escravocrata, nem todo europeu teve escravos em seu passado. Então, assim, ter escravos e mantê-los era bem caro, você precisava mantê-los com comida, tinha também as senzalas, tinha um monte de coisa. Então, ter escravos também não era uma coisa só dos países africanos, só dos países negros. Se vocês conhecem aí a história também dos eslavos, né? Que foram os primeiros escravos e eram de cor branca, os mouros acabaram escravizando quase toda a Europa
inclusive Portugal, Espanha, que ficou aí pelo Itália também, que ficou sob o domínio moro por quase 700 anos. Então eles se livraram do domínio dos mouros há muito pouco tempo, historicamente falando. Então os brancos foram escravos muito antes dos negros africanos e nem todo branco participou da escravatura no Brasil, tá? Muita gente chegou depois já da libertação dos escravos, então nós vamos desmistificar aqui um pouco da história. Para começo de conversa, já para detonar, eu não sei se vocês estão cientes disso, mas Zumbi dos Palmares, né, o Francisco, ele era assim guerreiro e ele tinha assim ali o quilombo, né? E esses quilombos, eles não serviam assim para distribuir comida ou distribuir igualitariamente assim condições melhores de vida aos negros que estavam lá. Alguns negros que aceitavam sim entrar ali no quilombo por vontade própria, eles tinham de trabalhar sim, eles tinham de fazer um monte de coisa pela lavoura e tudo, inclusive por ele, e um desses serviços era ir saquear em alguns lugares, era roubar em alguns lugares. Eles acabaram de também por ameaçar fazendeiros que ainda tinham ali escravos, e esses escravos eram forçados a sair da fazenda e roubados das suas fazendas e jogados no quilombo. Só que aqueles que estavam no quilombo por vontade própria trabalhavam de maneira forçada e tinham que produzir comida, tinham que produzir alimentos, tudo para o quilombo, e não podia manter para si quase nada da comida, quase nada da bebida, das benfeitorias. E aqueles negros que tentavam escapar do quilombo e morar de uma maneira mais independente, eles acabavam sendo torturados e mortos, porque uma vez que você entrou no quilombo, você não podia mais sair. Então não é que os escravos que estavam ali, eles eram libertos por Zumbi dos Palmares, eles ficavam com a liberdade deles, eles ganhavam, digamos assim, a alforria deles quando eles eram capturados de alguma fazenda, quando eles eram roubados de alguma fazenda. Eles simplesmente trocavam de donos de escravo, ao invés de ter uma casa grande com comida, com uma senzala que podia até não ser a mais confortável, a coisa melhor do mundo, mas tinha um abrigo, tinha um tratamento contra as doenças, tinham uma certa qualidade de vida. Não estou falando que regime escravagista seja bom para ninguém, para nenhuma cor de gente, para nada. Mas eu falo para vocês que muitos deles estavam em condições melhores nas fazendas do que no quilombo, porque no quilombo muitas vezes não tinha mais espaço, chegava muita gente ficava ao relento, muita gente ficava quase sem ter o que comer, porque não tinha a cota deles, não tinha comida sempre, tudo tinha que ser saqueado ou se não plantado à força, e os negros que não aceitavam serem, digamos assim, libertos pelos quilombolas, eles eram mortos e torturados na própria fazenda. Muitas vezes essas fazendas eram queimadas, tá? Então, assim, não foi por bondade que Zumbi dos Palmares fazia isso, é porque ele precisava de uma mão de obra para poder manter a sua luta, para poder manter o quilombo funcionando. Então ele mesmo era senhor de escravos, ele mesmo tinha bastante negro trabalhando para ele. Então assim, ele fazia disso um negócio, porque ele também chegou a negociar escravos que eram mais desobedientes à sua causa a outros fazendeiros, tá? A outras pessoas. Então ele também fez a distribuição do próprio povo como escravo mesmo naquela época. Então assim,
Eu vou colocar aqui os recortes, eu peguei de um livro chamado O Guia Politicamente Incorreto da História Brasileira, que conta com documentos e fatos a verdade sobre a história brasileira, sem toda essa fantasia e sem o viés ideológico marxista que tomou conta principalmente das áreas de história do nosso país, contando uma versão totalmente distorcida da nossa história, tá? Então, assim, Zumbi dos Palmares aqui. Essa informação parece ofender algumas pessoas hoje em dia, a ponto de preferirem omiti-la ou censurá-la, mas na verdade trata-se de um dado óbvio. É claro que Zumbi tinha escravos. Sabe-se muito pouco sobre ele, cogita-se até que o nome mais correto seja Zambi, em vez de Zumbi. Mas é correto que viveu no século XVII e quem viveu próximo do poder no século XVII tinha escravos, sobretudo quem liderava algum povo de influência africana, tá? Então essa é uma primeira parte dos manuscritos, eu vou ler a segunda parte aqui dos manuscritos para vocês, isso vai ficar aí também para que vocês vejam. Vamos lá. Desde a antiguidade os humanos guerreiam, conquistam escravos e muitas vezes venderam os que sobravam, né? No século XIX, em muitas áreas da Angola e no Congo, de onde veio a maior parte dos africanos que povoaram Palmares, os sobás se valiam de escravos na corte que invadiam povoados vizinhos para capturar gente. O sistema escravocrata só começou a ruir quando o iluminismo ganhou força na Europa e nos Estados Unidos, com base da ideia de que todas as pessoas mereciam direitos iguais, e surgiu a Declaração dos Direitos da Virgínia em 1776 e os primeiros protestos populares contra a escravidão na Inglaterra. Os abolicionistas apareceram um século depois de Zumbi e mais ou menos 7.000 quilômetros da região onde o Quilombo dos Palmares foi construído. O que essa parte do texto quer dizer? Se vocês perceberem, um século depois de Zumbi dos Palmares, esse pessoal chegou dos Estados Unidos e chegou também da Inglaterra, da Europa, já praticamente toda desescravizada, né? Toda já abolida a escravatura nesses países, tanto na América do Norte quanto também na Europa. E Zumbi dos Palmares não chegou a ter essa ideia, então essa ideia não pertenceu a Zumbi dos Palmares. Ele nunca no interior de Pernambuco conseguiu ter essas informações oriundas da Europa, naquela época que não tinha informações em tempo real. Muitas vezes essas informações chegavam no Novo Mundo quase 30, 40 anos depois, e se era alguma coisa muito urgente, chegava de navio de outros lugares assim de 2 a 5 anos depois, por causa do quanto era longe e difícil executar essas viagens, tá? Então eu vou ler uma terceira passagem aqui do livro que também vou colocar aqui, que diz o seguinte: é difícil acreditar no meio das matas das Alagoas, tá? De Alagoas aqui, Zumbi tenha se adiantado ao espírito humanista europeu, ou previsto os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. E ainda mais difícil quando consultamos os poucos relatos de testemunhas que conheceram Palmares. Elas indicavam que o esperado Quilombo se parecia com um povoado africano com hierarquia rígida entre reis e servos. Os moradores chamavam o lugar de Ngola Yanga, em referência aos reinos que já existiam na região do Congo e da Angola, que significava novo reino ou novo sobado, tá? Ou seja, todo mundo que morava nesse lugar, que morava em um desses quilombos, eles eram tratados ali como servos ou reis, depende já da sua linhagem, de toda a sua história regressa, para você ser tratado como alguém da alta sociedade
Ou seja, mais uma mentira, mais uma narrativa da esquerda, de um herói falso da esquerda, caindo por terra. E agora, para não ficar também muito longo, apesar que é um vídeo de história, ele vem trazer à luz e pegar aí, desmistificar esses falsos heróis da esquerda. Eu vou ler a última passagem do livro, o qual estará aí para vocês também. A passagem assim com os fatos históricos que assim realmente interessam para elucidar. Olha de onde vem a beatificação do Zumbi dos Palmares e por que o feriado de consciência negra no Brasil é comemorado na data da morte de Zumbi dos Palmares, tá? Vamos ver agora quem fez isso e por que fez isso. Vamos lá. O pensamento da época levavam a crer que sim, né? Vamos lá. Apesar disso, Zumbi ganhou um retrato muito diferente por historiadores marxistas das décadas de 50 até as décadas de 80, como, por exemplo, Décio Freitas, Joel Rufino dos Santos e Clóvis Moura, que fizeram do líder negro do século XVII um representante comunista que dirigia uma sociedade igualitária para eles, enquanto fora do quilombo, e predominava a monocultura da cana-de-açúcar para exportação. Faltava comida e havia classes sociais oprimidas e opressoras, tá? Tudo de ruim. Em Palmares não existiam desníveis sociais, plantava-se alimentos diversos e por isso havia abundância de comida, tudo de bom. Nesta bibliografia de viés marxista, há um esforço em caracterizar Palmares como a primeira luta de classe na história do Brasil, afirma a historiadora Andresa Barbosa dos Reis, em um estudo realizado por ela e muito bem documentado de 2004. A imaginação sobre quem foi Zumbi dos Palmares foi mais criativa na obra desses jornalistas e historiadores. Ou seja, o marxismo cultural, aquele que se nega de pé junto que não existe, aquele que fala que existe, que isso daí não existiu, nunca existiu marxismo cultural, a história é uma só, tá tudo documentado. Pois é, nós temos documentos contra isso e as comprovações. E um dos documentos estão nesse livro aí do Guia do Politicamente Incorreto da História Brasileira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço a atenção de vocês. Um pouco mais tarde aí, se der, eu abro uma livezinha no momento de que for fazer a minha caminhada aí à noite. E para vocês conhecerem um pouco mais do local onde eu moro, aqui em Antofagasta, no Chile, tá bom, galera? Não se esqueçam de comentar, dar like, compartilhar, se inscreverem no canal e também ativar o sininho de notificações, beleza? Agradeço por mais um vídeo, por vocês me acompanharem aqui, e Elias, out!